E saiu o que todo mundo queria. Neymar viajando para Maceió neste exato momento com a delegação santista. Inclusive chegou a treinar entre os titulares. Vou te contar no lugar de quem, quais as possíveis mudanças no time para uma entrada do Neymar de repente no segundo tempo. De repente não, tem que acontecer no segundo tempo. Será que algo muda? Será que o Neymar começa jogando? Bom, vou te contar tudo nesse conteúdo, então se prepara, meu amigo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos, para que eles saibam, bastidores do Santos aqui, ó. E comentem. Vocês colocariam o Neymar logo no início ou não? Vamos com calma, vamos com calma que o garoto, né, última chance, não pode mais machucar, a gente precisa dele. E aí? Comenta aqui embaixo, porque é o seguinte, o técnico Kleber Xavier encerrou a preparação da equipe do Santos e nessa preparação ele montou o time com 3 novidades, tá? É o provável time, é o que deve encarar a equipe do CRB, precisando vencer para não fixar uma crise no topo. Nossa, que crise! E vai ser uma crise não só técnica, e sim uma crise financeira dentro do Santos. Vai amplificar a crise financeira do Santos, uma eliminação na Copa do Brasil. Gabriel Brazão no gol, o Léo Godoy segue na lateral direita e o garoto Souza ganhou aí a concorrência com o Kevson na lateral esquerda. Eu acho ótimo. Souza tem muito mais capacidade técnica, tá? Vai precisar de ritmo, vamos ter paciência com ele. A dupla de zaga, o Zé Ivaldo, apesar de estar suspenso contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, assim como o Escobar, que também não joga contra o CRB, que foi expulso, o Zé Ivaldo na zaga porque é decisão para o Santos. E Luan Pérez. Na cabeça de área, Thomas Rincon, Zé Rafael e Benjamin Rolheiser. Na direita, Álvaro Barreal. Na esquerda, Guilherme ganhou a preferência, trabalhou entre os titulares o tempo todo, ele que volta de uma lesão no quadril. Guilherme, artilheiro do Santos na temporada com 10 gols, já pedi no vídeo anterior apoio para o Guilherme. Vamos apoiar o Guilherme, tá? Vamos dar confiança para o cara, porque o Santos precisa agora de confiança e tem que partir de nós, torcedores, a confiança. E centralizado ali como referência de mais mobilidade, e eu gosto disso, o David Washington. O Tiquinho Soares espera no banco. O Tiquinho se deu muito bem jogando com o Neymar, mas sem o Neymar ele é órfão, porque a bola não chega do jeito que tem que chegar, e esse negócio de fazer parede e tal não dá, tá? Então esse é o time titular do Santos, do Kleber Xavier, que vai para o 5º jogo dele e a primeira decisão dele com a camisa do Santos. É decisão mesmo, tem que engolir o CRB. Inclusive eu vi lá no Twitter do De Olho no Peixe que o estádio Rei Pelé está recebendo alguns reparos tal no gramado por causa das chuvas constantes, frequentes lá, que deram uma judiada, estão ajeitando ali o gramado. E o gramado é muito importante para saber também como utilizar o Neymar e de que forma utilizar o Neymar. O Kleber Xavier treinou, quando o Neymar treinou entre os titulares, ele ocupou a vaga do Álvaro Barreal. Aí você fala, pô, mas do Álvaro Barreal aí sim, porque aí ele joga o Benjamin Rolheiser um pouquinho mais para a direita e centraliza o Neymar. Coloca o Neymar muito mais próximo da área, com o Rolheiser fazendo essa de fora para dentro na direita. Rolheiser e Neymar só jogaram 10 minutos juntos. Eu quero ver mais desses caras juntos, que são dois talentosíssimos. Neymar acima da prateleira e o Rolheiser, pô, um cara que, Deus do céu, o cara que do lado do Neymar, com capacidade técnica do lado dele, vai voar. O Zé Rafael cresceu muito, né? Foi muito bem. Quando ele cansou contra o Corinthians, o Santos abriu espaço, essa é a verdade, e aí tomou o gol, enfim. O Zé Rafael, em melhores condições também, é uma proteção, é um cara que chega muito na frente também. Então essa é a alteração, uma das alterações possíveis. E com a entrada do Neymar, fatalmente o Tiquinho entra no lugar do David Washington, porque aí o Neymar encosta um pouquinho mais no Tiquinho Soares, tá? Aí ele consegue, né, fazer com que o Tiquinho tenha mais oportunidades de finalizações, porque o Tiquinho passa uma seca desgramada de gols aí, e 9 não pode viver sem gols, né? A última vez que um 9 marcou um 9 assim, no sentido figurado, foi o David Washington, né? Então o David Washington é de muito mais mobilidade. O Guilherme é aquele cara que ajuda um pouquinho o Souza, vai precisar, vai compor, é um cara que dá profundidade, que alarga o campo. O Barreal vem um pouquinho por dentro, encostando no Rolheiser, né, fazendo aquela função que o Soteldo, né, vinha fazendo antes de se machucar. Então
é um Santos que do meio de campo para frente, ele começa a ganhar uma qualidade e uma movimentação maior, com capacidade técnica e tática de superar o CRB, com o Neymar no banco para 30 minutos. 30 minutos em alto rendimento, segundo apuramos no Santos. Por isso que ele está indo. E de lá ele vai para Salvador, encarar o Vitória. E aí, gradativamente, ele vai ganhando espaço, né? Vamos ver como ele se comporta contra o CRB. Fará isso se o jogo tiver pegado. Eu ouvi que se o jogo tiver pegado, o Neymar deve ter menos minutos ou nem ter minutos. Eu não acredito que o Kleber Xavier vai levar o principal jogador do Santos para lá, recuperado, pronto para o jogo, para entrar num joguinho mole. Não, num joguinho mole não precisa nem levar o cara. Deixa o cara mais um pouquinho tratando aqui, ele vai direto para Salvador. Não desgasta o cara com viagem, essas coisas. Eu acredito que ele entre sim, e entre em momento importante. Então, tá aí o que a gente queria. Neymar de volta, um time modificado, é um time para mim mais vertical, que vai procurar um pouquinho mais o gol e mais protegido. Mais protegido. A zaga do Santos contra o Corinthians, no primeiro tempo, ela foi bem. Eu gosto da zaga do Santos bem postada. O Zé Ivaldo é o cara que faz o trabalho sujo, o Luan Pérez é o cara que tem uma saída de bola interessante, o Rincon vem sempre entre os zagueiros para dar qualidade na saída de bola, mais ainda porque tem o Zé Rafael à frente dele. Aí vai ter o Rolheiser, que circula toda aquela área intermediária, que ocupa espaço, que tira a atenção da marca do adversário, que faz a marcação do adversário girar, gerando espaços para a entrada do Guilherme, para a chegada do Barreal. Eu acho que é um Santos que pode afundar um pouquinho mais o Souza, tá? E fechar o Guilherme. Então são várias alternativas táticas que o Santos vai ter para poder superar e superar bem o CRB. Eu sempre digo, a fase do Santos não é jogar bem, é a bola entrar, se classificar, para não tomar prejuízo financeiro, para seguir para as oitavas de final da Copa do Brasil, não passar vexame, para começar a se relacionar melhor com o torcedor e tudo mais. E aí vem o Vitória, que é um desafio diferente, Campeonato Brasileiro, que o Santos precisa vencer. É a partida do desespero na parte de baixo da tabela, precisa vencer, não vai sair da zona do rebaixamento, mas pode ser a virada de chave que todo mundo queria contra o Corinthians e não veio, para o Santos dar uma embalada de 3, 4 vitórias e largar a zona da degola e seguir um pouquinho mais adiante, né? Com o Neymar a gente tem essa esperança, mas com o Neymar gradativo e jogando numa posição onde o Kleber Xavier entende que ele tem que ficar próximo do gol. Poucas vezes, e é característica do Neymar, você vai ver o Neymar com o Kleber Xavier, pelo menos essa é a informação que eu tenho, orientação, dele vir buscar a bola no pé do Rincon para sair distribuindo. O Neymar gosta de participar, gosta de ter a bola, gosta de chamar a marcação, mas ele vai ter que se readaptar a uma nova função, um pouquinho mais próximo do gol. Não que ele terá menos participação com a bola no pé, não, mas ele terá mais efetividade com a bola no pé. E isso vai ser importante. Então, já cria-se uma expectativa melhor contra o CRB amanhã, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, jogo de volta da Copa do Brasil. E que o Brasão não trabalhe, né? Que o Santos tenha posse de bola e verticalize. Que o Santos, quando coloque o Neymar possa desenvolver o futebol dele com muito mais tranquilidade e potencializar quem está do lado. É o que a gente torce. A gente tem que pensar na instituição neste momento. A instituição precisa do torcedor, tá? No torcedor acreditar. Eu sei que é difícil, muita gente está comentando aqui, pô, Rafael, mas é difícil e tal, mas vamos acreditar no time porque Neymar está de volta. E o Neymar potencializa quem está no entorno dele. E eu estou torcendo também para o Guilherme voltar a balançar a rede, voltar a jogar bacana, tá? Porque eu digo sempre, e não mudo minha opinião, é um bom reserva para um clube que quer ser competitivo, um time que quer ser competitivo, brigar na parte de cima. Para mim ele rende mais. Por exemplo, se o Soteldo tivesse em condições, seria o Soteldo titular e ele entrando, ele renderia muito mais, tá? Descansado, pega uma defesa cansada. Eu acho que ele seria o cenário ideal, o roteiro ideal para o Guilherme dar a volta por cima. Mas, como não tem Soteldo e não dá para acreditar em Gabriel Veron, nem para botar um Matheus Xavier numa roubada dessa, né, que joga pela direita e não pela esquerda, como ele entrou contra o Corinthians, vamos de Guilherme. Tá recuperado, vamos de Guilherme, tem condições, vamos embora, vamos para cima para ver se o Santos vence o CRB e vamos começar a dar uma chutada nessa crise aí, porque, meu amigo, não dá para chegar depois do jogo contra o Fortaleza, que tem a parada, a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial de Clubes, com a gente na zona do rebaixamento, não. É a arrancada com o Neymar, é a arrancada para sair dessa zona da degola e dá, porque além da Copa do Brasil, pega o Vitória fora, o Botafogo em casa, possivelmente no Morumbis.
Aí depois, se eu não me engano, tem o Fortaleza fora. Pô, 3 jogos para você somar 9 pontos, não pode pensar o contrário disso, para você dar uma respirada e de repente, né, na pausa do Super Mundial, você tá mais tranquilo e trabalhar a tua equipe para começar a escalar, pegar um elevador e escalar a tabela. Com o Neymar a gente pode acreditar. E Neymar, vai no seu limite, não vai além do seu limite. A gente quer você inteiro a partir de agora, tá? Então não precisa forçar. Não vai, eu sei da sua vontade de jogar, mas calma, vai na orientação, porque é bom para você, é bom para o Santos, é bom para a seleção brasileira. Tá bom? Tô lendo comentários de vocês, valeu.